E a gente nasceu com a disciplina. Todos esses estados naturais positivos estão na nossa essência. A disciplina, a resiliência, elas estão dentro da nossa essência. Mas a gente se perdeu em algum momento, pela correria do dia, pelos ensinamentos que a gente teve, pelo condicionamento que foi colocado na gente. Como é que você aprendeu a caminhar? Você caiu, levantou, até que um dia você caminhou. Você teve resiliência? Teve. Então isso é o estado natural do ser, que todos nós temos isso. Mas você vai aprendendo errado, você vai desenvolvendo errado e você vai se perdendo nesse caminho. E aí depois você quer achar a disciplina. Você não tem que achar, você tem que se descobrir novamente. Você tem que olhar para dentro de você. E muita gente tem essa dificuldade porque o cara não tem um objetivo claro na vida. Falta um objetivo claro, uma prioridade. O cara fala que ele quer emagrecer, mas isso não é prioridade na vida dele. Então, quando você estimula isso, buscando um objetivo claro, poxa, eu quero isso pra minha vida, como é que eu fui campeão? Assim, tinha sol, tinha chuva, tinha frio, tinha neve no Japão, não interessa pra mim. Eu tenho um objetivo, eu quero chegar ali. Então isso tá dentro da gente, e a prioridade é o que vem primeiro. O que vem primeiro então? É isso? Então, segue esse seu caminho. Meu pai é um japonês, veio com 22 anos pro Brasil, e ele nasceu com espírito japonês, de patriota. E o principal objetivo do meu pai na formação da família nunca foi formar campeões de luta. O principal objetivo é formar um bom cidadão. Então ele pensava, como é que eu vou usar a filosofia da luta para melhorar a vida desses garotos? E aí ele leu um livro chamado Hagakure, que quer dizer Entre as Folhas, é a educação de um samurai. E aí ele começou a trabalhar isso na gente. Então esse foi o objetivo maior dele. Ele nunca forçou a gente a lutar, né? Muita gente confunde isso e pensa assim. Então eu vejo muitos pais, não, tem que fazer, pagar aula particular pro garoto, sabe? Existe uma pressão oculta que muitas vezes o pai não consegue enxergar que ele está pressionando o filho. E o filho carrega aquilo, mas ele não consegue desenvolver realmente o que ele gosta, o talento dele, a habilidade dele, e deixar ele se descobrir, que muitas vezes a gente quer adicionar demais. Não, ele vai, garoto, esse é o meu sonho, ele quer se realizar no garoto, né? E que meu pai fez isso muito bem, com muita sabedoria, sabe? Não, se tem um irmão meu que é jornalista, o outro é empresário, eu e o outro, meu irmão do meio, a gente seguiu mais o caminho da luta. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que é através da pressão. Não, é livre, você é livre, você tem que se descobrir. Que esse garoto, o nosso papel de pai é fazer ele se descobrir, porque ele tem que se descobrir. Então quanto mais cedo ele se descobrir, melhor, mas não é a gente que força. E assim foi. Eu com 15 anos assisti o UFC pela primeira vez, tive um sonho, poxa, eu quero assistir, botei um sonho na cabeça, eu quero ser campeão desse negócio. Eu não sabia que caminho eu ia trilhar, né? E nessa trajetória de 15 anos até eu me tornar campeão, foram 15 anos, eu fui campeão com 30 anos, 30 para 31 anos. Então a gente acha que tudo é muito rápido, né? Tem que chegar logo, e ainda mais hoje, né? Você vê que as pessoas hoje estão acostumadas de uma forma errada, né? Eu quero logo uma recompensa, e quero isso, e quero aquilo. E eu fui trilhando esse caminho, e nessa trajetória aconteceram muitas coisas, né? Eu fui pro Japão, fui pra Tailândia, fui roubado por um empresário, perdi o empresário, troquei de empresário, até chegar a ser campeão. E assim foi a minha trajetória no mundo da luta, né? Até se tornar o campeão. Depois disso, eu meio que perdi um pouco a minha identidade como lutador. E você se perde no caminho. E se você não tiver uma base muito forte, é difícil você se encontrar novamente. Se encontra como uma celebridade, você começa a fazer muitas propagandas, tudo, que é legal pra caramba e é importante. Mas a responsabilidade estava em mim e não nas coisas que estavam acontecendo, porque aquilo era um reflexo, era uma consequência positiva. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar. E nessa trajetória eu defendi uma vez o cinturão, depois eu perdi e começou altos e baixos. Né? Aí ganha, depois perde, ganha, depois lutei pelo cinturão mais 2 vezes ainda, fui desafiante 2 vezes mais do cinturão, mas perdi. Mas eu achei que isso tudo foi bom pra mim e fez parte da minha trajetória. Eu queria terminar minha carreira com uma despedida, como campeão, com o cinturão na cintura, aqui comemorando dentro do Brasil. Foi tudo ao contrário. Eu terminei com uma derrota, fui nocauteado
E é o que é. E a vida continua. Ninguém vai parar por causa disso. Então, quando a gente tem esse entendimento, a vida fica mais leve, sabe? Você tira essa pressão do seu ombro, entende que você é mais um aqui, que a nossa passagem é muito rápida. Se você botar no máximo 100 anos que a gente viver, perto do que o universo tem de vida, é nada. Todo mundo foi, você não acha que você não vai também? Isso faz você se desprender um pouco, o desapego das coisas, que a gente está muito apegado nas coisas. E faz a gente viver melhor. E a banheira me ensinou muito isso. Então hoje, eu vivo muito mais relaxado ainda. Já era um cara tranquilo, relaxado, gosto muito de brincar e tudo. E hoje muito mais. Não, cara, tá bom, não deu pra ser desse jeito? Tá bom, que jeito pode ser? Isso que a arte marcial me ensinou. Poxa, eu não consigo ser faixa preta em um mês, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Eu preciso de um tempo, precisa maturar. É um empresário que abre o negócio querendo chegar. Pessoas hoje, elas focam muito na intenção e esquece da ação. A intenção está no futuro. Eu quero ser campeão. Mas a ação está no presente. Então, quando você esquece da ação, você gera medo, ansiedade. Um amigo meu, Glover Teixeira, que a gente sempre conversou muito sobre respiração, meditação, e ele começou a fazer a banheira de gelo. E começou a me dar um retorno sobre o que era aquilo, né? Ele falou, eu me sinto assim, pô, dá um frio, irmão, sabe? Às vezes eu me desafio. Primeiro eu aprendi isso no treinamento de luta, né? Na recuperação. Então, no início eu queria fugir. Eu falei, caramba, tá gelado. Aí eu não entendi aquilo. A respiração muda, né? E, então, eu aprendi que ali eu podia desenvolver algo para minha vida. Usar uma tarefa diária ali da banheira, como é que isso pode ajudar na minha vida? E aí depois, com o tempo, eu comecei a entender, cara, eu tô aqui para pegar o benefício do gelo. Então eu tenho que querer estar aqui. Eu comecei a gostar de pegar os benefícios do gelo. Pô, eu me sinto bem depois. Como eu me sinto ativo. Cara, eu vou fazer isso aqui. Aí mudei o pensamento, mudou tudo. Eu digo, não, eu quero o gelo. É como se estivesse me convidando, vem, sabe? Vem pra cá pro gelo. Aí eu entro no gelo, pô, eu fico ali igual. E eu relacionei isso com a nossa vida. Então você tá diante de um problema, quando você muda o pensamento, muda tudo. Tem tantas coisas pra gente fazer, né? Use o seu treino, usa a sua dieta, que às vezes você quer pular fora da dieta. Usa isso pra você melhorar, pra você entender. Desafios. Qualquer desafio. Você não precisa me repetir. Pega alguma coisa pra você. Você tá olhando aquilo como um problema, você quer sempre fugir. Não, não quero ter tanto aqui, não. Quando você muda o pensamento, não, eu quero esse problema, cadê? Você bate, esfrega a mão, cadê esse problema que eu vou resolver? Mudou, a sua atitude mudou, a sua chegada no problema mudou, a sua resolução mudou, porque agora você vai ter uma criatividade para resolver aquela situação. E não deixar o problema engolir você, que a maioria das vezes acontece com a gente na nossa vida, né? Então, isso é muito importante entender, poxa, isso aqui está me ajudando aqui. E nas outras situações de nervosismo, às vezes calmo, tranquilo, você começa a entender que você não é tão importante assim como você pensa que você é. Falo isso para as pessoas. Você acha às vezes, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer não sei o que. Você é o viciado em fazer, né? Você faz aqui, faz ali, mas o motivo que você está fazendo aquilo é para suprir alguma coisa dentro de você. Então você quer fechar esse buraco, então você faz aqui, você faz. Você acha que se você morrer ninguém vai resolver aquele problema? Cara, se você morrer, provavelmente sua esposa vai casar de novo. Teus filhos vão ter outro pai. O seu trabalho, alguém vai entrar no seu lugar, no seu trabalho, alguém vai te substituir. Então você não é tudo isso. Porque não deixa de ser um pouco de prepotência nossa. Você vai achar, não, porque... Só que essa prepotência, com esse motivo errado, transforma numa coisa ruim pra gente. Então a gente se vicia naquilo e acha que é autossuficiente o tempo inteiro, né? Não, eu vou resolver, sou eu. Se não for eu, quem vai resolver? E aí vem o estresse, vem os medos, vem a ansiedade, tudo isso porque você se coloca nesse lugar. E quando você entende isso, peraí, cara, o mundo não vai parar, entendeu? E tudo continua, a vida continua. Eu tenho que relaxar e aproveitar e aceitar a vida como ela é. Aceitar as pessoas como elas são. E não tentar mudar as pessoas. Mas eu tenho que mudar esse cara, você não tem que mudar ninguém, cara. Se você aceita, você para
de resistir. E se você para de resistir, você para de sofrer. Isso para tudo, né? Então a gente tende a segurar, não, porque se não for do meu jeito não funciona. Não, vai funcionar. Se você for ver 90% das coisas que acontecem, não é do nosso jeito. Aí mudei o pensamento, mudou tudo. É como se estivesse me convidando, vem,